Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Camila. Hoje é um domingo, agora são exatamente 9h19 da manhã. Era para eu estar na igreja, eu achei que eu nem estaria acordada nesse horário. Ontem eu trabalhei, né, e pelo trabalho, pelo cansaço, achei que eu nem estaria acordada. Mas eu tive um sonho essa noite com meu avô, que faleceu esse mês. Eu acordei quando meu marido estava saindo de casa para ir para a igreja, 7h30. Desde então estou acordada, são 9h19 e eu preparei um vídeo hoje aqui para falar coisas que eu tenho aprendido com o luto, né, durante esse mês de maio do ano de 2024. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisinha. Tá de manhã, mas eu pedi um iFood bem aleatório, né? E eu vou comer aqui enquanto eu converso com vocês. Tô com muita fome, gente. Acordei com uma fome. Saco vazio não para em pé. Meu iFood acabou de chegar. Tava só esperando pra começar o vídeo. E eu vou abrir aqui e aí a gente já começa a conversar, tá? Aguinha, porque de manhã eu não consigo beber nada a não ser água, gente. Leite, açúcar? Nada. Só água. Nos próximos vídeos eu prometo que eu vou tentar deixar o cenário mais legal, até mesmo a aparência. Algumas pessoas estavam dando uns feedbacks pra mim super positivos falando, né, sobre a aparência. Nesse específico, gente, tá de manhã. Eu tô num climinha mais devagar, então minha cara está lavada, tá bom? Mas vamos lá, vou abrir aqui. Salvou minha manhã, salvou meu domingo, essa quentinha. Eu não ia sobreviver sem ela, não. Então vamos lá começar o vídeo. Eu percebi que não vai dar muito certo eu ir comendo e falando. Eu vou começar falando, daqui a pouquinho eu paro um pouquinho e a gente vai voltando. Como eu falei, o vídeo de hoje é sobre coisas que eu tenho aprendido com o luto. O meu avô faleceu esse mês de maio, né? Foi na primeira semana de maio. E eu achei que eu ia ser aqui, menos ia sofrer, que tava mais tranquila com a situação. Porque de fato eu tinha entendido e eu entendi de Deus que era o momento. E ele me tranquilizou, mas, gente, o luto é luto. A gente sofre, é claro que a gente sofre. É horrível perder um ente querido. E aí bate a saudade, né? Bate aquela dorzinha no coração. E eu tenho aprendido algumas coisas, vendo as pessoas ao meu redor, vendo também o que eu tenho sentido às vezes, muito com as coisas que eu analiso ao meu redor. E essa semana foi muito engraçado, né? Compartilhando antes de iniciar de fato aqui. Eu fui dar tchau pra minha mãe, pra minha avó. Tava todo mundo da casa no carro. Não foi no carro, se eu não me engano. E eu quase falei, tchau, manda beijo pro meu avô, que eu ia falar. Aí eu falei, manda beijo pro pessoal, só que o pessoal já tava todo ali. Foi algo assim que eu meio que esqueci na hora. Isso aconteceu esse mês. Provavelmente vai acontecer outras vezes. Com a minha avó, que é a esposa dele, já acontece, porque sempre que a gente ia na rua, ela queria trazer algo pra ele, e eu já vi ela falando isso durante esse mês. Vou levar pro Davi, e esquece, né? Enfim, é difícil, mas é um processo natural da vida, né? Não tem o que fazer, é aceitar, entender que é a vontade de Deus, é no tempo dele. Mas vamos lá então agora pro vídeo de fato. A primeira coisa que eu vou falar aqui hoje, das coisas que eu tenho aprendido com o luto, é que falar eu te amo não basta. Você precisa demonstrar com ações. A gente ouve muito isso, né? O amor, ele não são só palavras e nem só um sentimento. Ele é uma ação. Você precisa mostrar que você ama, não só falar. Então, depois, né, que um ente querido falece, a gente percebe esse tipo de coisa. Então, enquanto as pessoas que você ama estão vivas, demonstre amor, não só com palavras, mas com atitudes,
converse com essa pessoa, busque entender como ela está. Realmente ouça ela, sabe? Porque pessoas são pessoas. Às vezes a gente olha muito só para nossa vida e a gente quer que tudo gire em torno da gente. Mas cada pessoa é uma pessoa, tem um sentimento dentro dela, né? Tem seus desejos. Então dê atenção a isso, valorize isso. Busque, queira, né, ouvir e entender a pessoa que está ali do seu lado, seja um avô, seja um pai, seja um marido, né? Qualquer outro grau de parentesco. Então, essa é uma coisa que eu tenho aprendido com quem ainda está aqui do meu lado. Que eu possa amar, mas não só com palavras, e sim com atitudes. A segunda coisa que eu tenho aprendido com o luto é sobre o perdão. O perdão, né, a gente às vezes fala assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas chego pra pessoa, ei, você tem que me pedir perdão, você tem que me pedir desculpa por tal coisa que você fez. Peraí. Mas o perdão não é sobre o outro, é sobre a gente. Quando você perdoa alguém, você tá se curando. Não é que você tem que perdoar outra pessoa, sabe? Mas é pra você o perdão. E claro, apesar de ser para benefício próprio, imagina que maravilhoso é uma pessoa ainda em vida, né? Obviamente, antes de falecer, ela saber que você a perdoou, que você está sendo curado. Então, algo que eu tenho aprendido é sobre liberar o perdão para as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Adianta, sim, você perdoar depois que ela faleceu. Mas muito melhor seria se perdoasse enquanto ainda está em vida. A pessoa ia saber que você a perdoou. Isso ia trazer paz tanto para ela quanto para você. Vocês iam poder caminhar, sabe? Seguir em frente, entendendo que no lugar do perdão veio a cura, veio o amor. O terceiro ponto é sobre uma coisa que o próprio Jesus nos ensina, que é aprender a amar como Ele nos amou. Deus, Ele é amor. E isso também está muito ligado ao perdão que a gente acabou de falar. Deus, Ele nos perdoa infinitamente, assim como o seu amor, que também é infinito. E Ele nos chama para duas coisas: perdoar e amar. E não é amar como eu me amo, porque muitas pessoas falam, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Além disso, Jesus ele fala no Novo Testamento, um novo mandamento vos dou: amem o seu próximo como eu os amei. E Deus ele nos ama sem porquê. Ele nos ama independente do que fazemos. E é esse amor que nós precisamos buscar. Gente, eu ouso dizer que principalmente com os da família. Aquelas pessoas mais próximas que cuidam da gente, que sempre estiveram ali, sabe? Deus ele nos chama para amar a todos. E nesse vídeo em específico eu falo sobre entes queridos, né? Sobre os da família. O quarto ponto é uma coisa que a gente ouve muito: não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Sabe, meu avô, como eu já disse, né? Ele faleceu, eu acho que eu disse. Ele faleceu nesse mês de maio, na primeira semana. E antes dele falecer, ele já estava há um mês internado, em coma. Primeiro em coma induzido, né? Depois em coma. E um dia antes dele falecer, nós recebemos uma palavra de Deus, de que ele só estava aqui ainda por conta da oração de alguns da família, que queriam que Deus fizesse a vontade deles e não a vontade de Deus. E nesse dia, a pessoa que enviou essa palavra de Deus, né, para nós, falou: vocês precisam liberar ele. Deus está esperando que vocês liberem, porque ele está aqui por conta das orações de vocês, mas ele precisa ir. E duas pessoas em específico que estavam ali, né, isso aconteceu na sexta-feira, essa palavra. Como eu disse, ele faleceu no sábado, elas entenderam que era com elas ali que Deus estava falando. E no sábado, correram ao hospital
e oraram e falaram com o meu avô, apesar dele não estar ali, que liberavam ele, que se fosse a vontade de Deus que ele partisse, que Deus assim o fizesse. E Deus assim fez. No próprio sábado, o meu avô partiu. E isso me ensinou algumas coisas. Era algo necessário e era algo que não dava para adiar. A palavra foi liberada na sexta e no sábado, prontamente, essas pessoas foram liberar realmente o meu avô essa palavra. Era necessário. E mudando um pouquinho o contexto, porque nós adiamos aquilo que precisamos falar. No nosso cotidiano, por que a gente não se abre? Por que deixamos para depois para falar as coisas, sabe? A gente se importa, a gente sente, a gente ama, mas a gente não fala o que precisa falar. Então, se eu pudesse te dar um conselho em cima disso, seria: fale hoje, demonstre hoje. A vida acontece no presente, no agora. Depois pode ser tarde demais. Então, minha oração é que você possa falar tudo aquilo que você deseja, fazer o que você deseja para o bem de uma pessoa próxima, porque depois pode ser tarde. Existem outros, mas que eu não consigo pensar agora. E aí, o último que eu queria deixar aqui, eu ouso dizer que é o mais impactante do que eu tenho aprendido com o luto, é que o luto ele me aproxima de Deus. Em Salmos, no capítulo 46, no versículo 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é fato que a morte não era o plano de Deus. E Jesus veio. Ele se entregou como sacrifício em nosso lugar para nos dar essa eternidade. Morreu como cordeiro por nossos pecados e ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar. E eu sempre tive essa certeza, mas o luto me aproxima mais dessa certeza, dessa esperança. E isso é lindo demais. Outro versículo também, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, diz o seguinte: E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Irmãos, precisamos passar pela morte, né? É algo natural da vida aqui, mas que possamos nos lembrar que existe mais além, existe mais depois. Há um Deus eterno que sempre existiu e sempre vai existir. E Ele tem tudo preparado para nós. Basta confiarmos nele, colocarmos nossas esperanças nele. E como eu disse, esse momento tem me ensinado muito disso. E que se você estiver passando por isso, isso também possa te confortar. E claro, de tudo que eu falei aqui, foram 5 pontos. Todos são muito importantes, mas caso você não tenha tido a oportunidade de fazê-los, assim como alguns que eu conheço não tiveram, né? Falar, às vezes você perde alguém e fica algo guardado, você não demonstra tanto amor, às vezes até em palavras, mas não em ações. Tranquilize o seu coração, entenda que tudo também é propósito do Senhor. E mais importante do que pensarmos no que poderíamos ter feito no passado, é olharmos para o futuro e pensarmos o que podemos mudar e melhorar. Eu conversei isso com a minha mãe, acho que ontem, estávamos juntas e eu falei que cada detalhezinho do que a gente está passando é Deus nos ensinando algo. Então, até mesmo os nossos erros são ensinamentos para que possamos acertar com o nosso próximo, com quem ainda está aqui. A palavra de Deus diz, em um certo momento, Jesus chamava alguns homens para segui-lo. E o homem, como desculpa, disse: Jesus, meu pai faleceu há pouco tempo, eu não posso te seguir. E ele responde: deixe que os mortos
sepultem os mortos. Você, porém, venha, proclame o reino de Deus. E o que eu entendo com isso, que podemos aprender, é que o que passou tem que ficar no passado. Os mortos, sepultem os mortos. Que possamos olhar para o presente, para o futuro e que possamos proclamar a esperança, que possamos proclamar o reino de Deus. Tudo vai passar. Essa vida vai passar. A sua vida vai passar, a minha. Umas passam mais rápido, outras mais devagar. Mas fato é que tudo passa. Desses milhares, milhões de anos em que o mundo existe, tudo passou, nada ficou. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Que possamos nos apegar a ela, que possamos nos apegar ao próprio Deus. Ele cuida de nós. Ele, apesar, da dor que fica, porque somos humanos, somos carne, ele quer nos presentear com uma paz que excede todo entendimento, que vai além do que aquilo que estamos passando. E que essa paz possa ir de encontro ao seu coração, que está me assistindo aqui também. É isso, vou comer minha comidinha. Obrigada a você que assistiu até aqui. Eu espero mesmo que essa palavra edifique a sua vida. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com um amigo e se inscreve no meu canal. Beijo!